Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 89. Uma em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. Um estudo realizado em São Paulo com 130 crianças mostra que obesidade infantil pode provocar danos ao coração ainda nos primeiros anos de vida. Não é um problema estético, é uma questão de saúde pública, por isso o assunto é pauta aqui no Ponto de Vista. Com a gente no estúdio, a médica Tatiana Geneliu, endócrino pediatra e que também faz parte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Tatiana, obrigado por estar com a gente, pela disponibilidade, viu? Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Muito bom te receber. Vamos começar a nossa jornada explicando para quem está em casa, começar do começo, vamos falar assim. O que é a obesidade infantil do ponto de vista médico, que tecnicamente caracteriza esse diagnóstico? Então, né, Felipe, a obesidade é um acúmulo de excesso de gordura de forma anormal. E aí, na criança, a gente usa também o parâmetro do IMC para avaliar, né, esse excesso de peso. E o IMC, como a grande parte já sabe, né, é aquela medida que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Só que aqui a gente não tem os valores fixos como no adulto. Sim. Então, na criança, a gente vai precisar colocar essa criança em curvas de IMC para cada faixa etária. E aí a gente vai classificar essa criança em sobrepeso, quando esse IMC está acima do percentil 85, e com obesidade, quando está acima do percentil 95. Eu te perguntei isso, doutora, porque não é simplesmente uma questão estética. Às vezes um pai, uma mãe olhar para o filho e achar que ele está um pouquinho acima do peso. Não é um achismo. Tem que procurar um profissional para entender melhor. Tem que procurar o profissional e muitas vezes esse profissional também precisa estar atento a esse dado. Muitas vezes os pais levam as crianças por outros motivos. E é importante que os pais e o profissional que esteja avaliando, ele esteja atento. Sim. Então, colocar essa criança, classificar, e é uma recomendação para que, né, os pediatras ou até o médico de saúde da família que vai atender essa criança na unidade de saúde, naquele atendimento inicial, ele faça isso pelo menos de forma anual. Faça o cálculo, né, do peso, da estatura e o cálculo do IMC para avaliar se a criança está dentro de valores normais ou não. Ou acima, né? Esse dado de que uma a cada 3 crianças está acima do peso, isso preocupa? O que mudou aí nos últimos anos para chegar a esse cenário, doutora? Eu falo, isso é muito preocupante, né, Felipe? A gente vem observando isso ao longo desses últimos anos. Nas últimas 3 décadas, esse valor triplicou. E aí, as pessoas, eu acho que ainda não entendem que o excesso de peso, a obesidade, é um problema de saúde. Às vezes eles acham que é uma estética, ou que é criança, depois a gente vê, né? É bonitinho, é fofinho, né? Principalmente na criança, a gente às vezes vê esses termos sendo usados. E, infelizmente, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, ela é multifatorial e ela é recidivante, o que é mais difícil. Então, são vários fatores que estão implicados no desenvolvimento da obesidade. Então, ao longo dos anos, a gente vem vendo assim, uma mudança do padrão alimentar, no geral, né, no mundo todo. Esse estudo traz, e tem outros dados mostrando que hoje a obesidade, ela ultrapassou a desnutrição. Então, são os dados mais atuais. E aí, o padrão alimentar tem modificado, então o acesso a produtos cada vez mais ultraprocessados. Vamos chegar lá, esse é um assunto importante para a gente trazer para o debate também. Isso. A falta de atividade regular, atividade física regular, o ambiente familiar é importante também, aspectos psicológicos e algumas alterações hormonais vão acontecendo aí no quadro. Eu diria que o ambiente familiar, doutora, a senhora me corrija se eu estiver enganado, ele acaba ali sendo um fator determinante do desenvolvimento dessa criança, porque se ela vê o pai e a mãe consumindo um alto consumo de ultraprocessados ou
uma vida muito irregular, é o metamodelo dessa criança. Ela vai repetir isso, né? Dali da fase de criança para a adolescência e posteriormente na fase adulta. E é assim que funciona geralmente, né, doutora? Então, portanto, essa mudança tem que ocorrer cedo. Isso, Felipe. E aí a gente precisa acolher essas famílias, né? Porque muitas vezes os pais nunca foram orientados. E como a mudança vem dentro das nossas casas, com, né, a facilidade que a gente tem e também a correria que a gente está no dia a dia, né? Os pais não têm essa noção. Sim. E eles também, assim, como a obesidade não causa talvez um quadro tão agudo, as pessoas não sentem nada. Sim. Então elas acham que está tudo bem, né? A gente sabe que está um pouco acima do peso, mas vai sempre adiando essa busca. Não é como uma dor, né? Uma dor de cabeça, uma dor de dente que você tem que tratar, né? Você está vendo, está acontecendo, mas uma doença aguda, você procura ajuda, você resolve e acabou. Claro. A obesidade, ela é assintomática na maioria das vezes, ela vai aparecer sintomas mais lá na frente. Sim, sim. São muitas camadas, tem muita coisa para a gente discutir no ponto de vista de hoje, mas nesse momento quero convidar a senhora e a quem está em casa também para a gente acompanhar uma reportagem que aborda um estudo. Esse estudo ele alerta para riscos cardiovasculares imediatos na obesidade infantil. Pode rodar. Muitos pais reconhecem, não é fácil fazer os filhos aceitarem uma dieta balanceada. Por mais que oferte tudo, ela não come. E aí tá bem difícil. E as besteiras são gostosas, né? Aí então esses alimentos que têm o sabor, mas não têm a qualidade, é o que mais atrai as crianças, né? Mas é preciso se dedicar à educação alimentar por vários motivos e principalmente para evitar a obesidade infantil. Já se sabe que crianças com sobrepeso ou obesidade tendem a se tornar adolescentes e adultos com a mesma condição, o que eleva significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares ao longo da vida. Mas uma pesquisa recente daqui da Universidade Federal de São Paulo revela que os danos são imediatos. O estudo, que acompanhou 130 crianças entre 6 e 11 anos, concluiu que a obesidade infantil pode causar danos à saúde cardiovascular, aumentando o risco de doenças como arteriosclerose, infarto e AVC ainda na infância. A obesidade, ela leva a uma inflamação crônica, muitas vezes sem sintomas agudos, sem manifestações agudas, mas que aumentam diretamente a chance dessa criança vir a desenvolver doenças graves. A obesidade infantil está associada a alterações hormonais, resistência à insulina e sobrecarga do sistema cardiovascular. Os médicos lembram que hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e o consumo excessivo de ultraprocessados contribuem diretamente para esse cenário. Essa prevenção ela tem que ser baseada em mudanças dos hábitos de vida. Incluir mais alimentos in natura e minimamente processados. Além disso, estimular a prática de atividade física. A criança ela precisa fazer uma atividade física e ficar menos tempo em tela, porque isso estimula muito ao ganho de peso e ao sobrepeso. Olha só, interessante a reportagem, coloca dados ali muito precisos que servem de alerta. Doutora, esse estudo da Universidade Federal de São Paulo mostra que os danos são imediatos. Como é que a obesidade ela consegue afetar o sistema cardiovascular tão cedo? É o que ninguém não imagina muitas vezes. De forma alguma. Isso me surpreendeu. Isso me surpreendeu também. A obesidade, ela causa uma inflamação crônica, principalmente a nível do endotélio. Então, a gente libera substâncias inflamatórias que causam inflamação nos vasos sanguíneos. Entendeu, Felipe? E ao longo dos anos, né, de obesidade, normalmente também surgem outros fatores de risco, como, por exemplo, alterações do colesterol, alterações da pressão, acúmulo de gordura, né, na região que a gente fala central, no fígado, que também é mais inflamatório, e isso acomete diretamente o vaso sanguíneo, aumentando o risco da doença cardiovascular. Ou seja, tanto as alterações como infarto e AVC, mais precoces. Esse estudo, né, só veio trazer uma informação que a gente já sabe no adulto, mas que a gente imaginava assim, como a doença ela vem se antecipando em idades mais precoces, é lógico que a gente vai ver o resultado também em idades mais precoces.
não era um resultado assim que surpreendeu tanto a classe médica. Você já vem acompanhando essa evolução? A gente vem acompanhando isso, não é à toa que hoje a gente já tem adolescentes com hipertensão, pressão alta, sim, com diabetes tipo 2, que era uma doença do envelhecimento. Sim. Então, a hipertensão também, né, digamos assim, né? A hipertensão que vem com o tempo, também. Né? E isso tudo acumula, aumentando ainda mais o risco. Sim. Diabetes, inclusive, é uma doença, outra doença silenciosa, sim, que aumenta muito o risco. E quanto mais precoce ela começa, ela tende a ter uma evolução um pouco mais agressiva. E a gente está falando aqui de uma diminuição da saúde de uma criança que desenvolva um quadro como esse, uma diminuição até da expectativa de vida também, né, doutora? Porque sim, você começa a restringir ali vários aspectos. Né? Posso insistir nessa questão da inflamação crônica no organismo? Eu queria que a senhora trouxesse isso aí de uma forma um pouco mais exemplificada para quem está em casa, para esse pai, para essa mãe, esse responsável que está em casa acompanhando a gente, entenda melhor como é que essa inflamação crônica no organismo pode gerar uma série de desdobramentos. Seria isso? Isso. Com a inflamação crônica, a gente causa aí uma inflamação nos vasos que estão em todos os órgãos, né? E isso vai aumentar o risco de acometimento, né, dos pequenos vasos também, levando a esse risco maior de complicação e muito precoce. Uhum. E muitas vezes são assintomáticas também. Então, a criança vai, com a obesidade, ela vai se adaptando, né, àquele processo. E como os pais, às vezes, não têm ainda, buscam atendimento ou não conseguem, às vezes, também, e as mudanças também precisam ser muito intensivas, assim, para a gente conseguir um bom resultado, a gente acaba se surpreendendo, às vezes, com pacientes muito jovens, sim, apresentando um evento cardiovascular, até um infarto em idades muito precoces. Que idade, por exemplo, doutora? Um caso na literatura que a senhora se recorde? Então, a gente vê casos hoje de pacientes com entre 20 e 30 anos, né, com quadro de infarto, sim, e tende a ser um quadro mais grave, inclusive com um quadro mais fatal. A nossa intenção aqui não é criar pânico nem alarmismo, muito pelo contrário. A nossa intenção, ao convidar a doutora Tatiana, é orientar você, pai, mãe, responsável, que está acompanhando o desenvolvimento do seu filho, que ama muito o seu filho, sua filha, que quer que ele cresça com saúde. É a nossa função. Minha como comunicador, a doutora como profissional da área médica. Então a gente está aqui unindo esforços para levar essa informação até você que está aí acompanhando a gente no ponto de vista. Muitas famílias ainda acreditam que é só uma fase, né? Que é uma criança que vai crescer, vai perder peso. Esse pensamento, ele é perigoso? Só analisando, olhando, não, tá bonitinho. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? É bonitinho, é fofinho, são termos, são expressões que são utilizadas muitas das vezes. Mas eu vou insistir nisso. Por trás disso há um perigo, doutora. Sim, né, Felipe? Como eu falei, é uma doença recidivante. Sim. Não é fácil tratar a obesidade. Então, primeiro a gente precisa reconhecer. E a chance da gente ter uma resposta ruim, ela é grande, infelizmente. Então, a gente precisa acolher, como eu falei, essas famílias para que elas entendam da necessidade. E eu, né, no nosso dia a dia, eu falo muito com as famílias que a gente acompanha, que talvez a gente vai precisar para sempre desse acompanhamento. Sim. Porque, assim, por mais que tudo modifique, que a gente consiga manter hábitos saudáveis, modificar o hábito, que não é fácil e deve ser mantido a longo prazo, então a chance de falha é maior. Sim. A gente vai precisar estar sempre atento, talvez programar isso com os pais. Olha, caso esse peso chegue a tanto, você volte antes, né? Caso não esteja conseguindo manter a atividade, vamos voltar antes. Ou vamos voltar ao médico, né? Que às vezes também está tudo bem e está ótimo, a criança não sente nada, a família não tem problemas de saúde, então eles não vão procurar o médico. Mas é preciso alertar, sim, é preciso a gente, como você falou, a gente está aqui, isso sim, é maravilhoso. Né? Abrir o debate, a gente tem que fazer esse debate. A gente tem que fazer esse debate, a gente tem que fazer esse alerta, a gente tem que falar para os pais que não é problema deles, tirar esse peso, que muitas vezes, né, muitos profissionais, inclusive de saúde, a gente às vezes, a forma como aborda o quadro, isso é muito importante, porque senão a gente afasta essa família e a gente não vai conseguir o sucesso que a gente, sim, precisa. A senhora citou algumas doenças, falou aqui sobre diabetes, sobre hipertensão. Que outras doenças acabam entrando nessa lista quando
de uma obesidade, quando de um quadro inflamatório que vai se repetindo e vai ficando. Eu vou ser um pouco repetitivo em alguns momentos aqui, doutora, porque a gente precisa frisar e levar essa informação, então às vezes a gente vai lá na frente, eu volto nessa questão, já falamos sobre isso, mas é bom para reforçar. Então, assim, os números são assustadores. A gente já tem relato de mais de 200 problemas de saúde relacionados à obesidade. Muito maior, então, do que a gente imagina. É muito maior do que a gente pensa. Quando a gente fala assim, diabetes, todo mundo fala, mas diabetes não vai dar em criança, né? Mas sim, diabetes hoje está cometendo, né, cada vez mais adolescentes, pacientes jovens, mas são diversos problemas de saúde. Então, diabetes, pressão alta, a resistência à insulina, a esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado. E hoje a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, a principal causa de cirrose hoje é gordura no fígado, não é mais o álcool. Sim. Então, assim, é uma doença também grave, que pode levar, né, a um quadro grave futuramente. A gente tem os problemas de sono, então a gente pode ter apneia do sono, piora dos problemas, né, que as crianças a gente já tem asma, distúrbios aqui de ventilação, que podem piorar com a obesidade. A gente tem os quadros aí, né, de alterações como depressão, ansiedade, e aqui reforça uma coisa que já acontece às vezes, que é o isolamento social. Sim. Por causa do bullying. Infelizmente, essas crianças têm uma tendência a sofrer mais bullying na escola. Sim. Então, é um assunto também que precisa chegar às escolas e a gente precisa reforçar a merenda da escola, sim, a atividade física na escola, que hoje eu falo, muitas vezes ela vai ficando de lado, assim, a atividade física. Sim. Então, são muitas camadas, né? São vários problemas, problemas ortopédicos. Sim. Então, crianças hoje com dores, com problemas joelho, quadril, de coluna. Então, são diversos problemas, Felipe. Os problemas, né, que aí também são outros que a gente fica, são as doenças, tumores, né? A gente sabe que tem incidência maior, então, sim, o câncer de mama. Oncológico, a senhora fala? Isso, entendo. Câncer de mama, sim, câncer coloretal. Então, eles estão mais associados à obesidade. Calma, você aí de casa não se assuste. Tem problema, mas tem solução. A gente está abordando primeiro um lado dessa história. No próximo bloco, por exemplo, a gente vai falar sobre educação alimentar ou reeducação alimentar, não sei como chamar, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, inclusive com dicas para você, pai, mãe, que quer preparar ali um alimento que tenha um atrativo. Criança gosta disso, né? Gosta do colorido, gosta do sabor e às vezes isso está muito atrelado ao pacotinho, né? Que você compra, que tem o sódio ou aquela bebida que vem na lata. É mais saboroso, mas tem como fugir disso. Então tem os problemas? Tem. É importante a gente abordar isso, sempre em busca da solução. É a nossa função aqui no Ponto de Vista. Então fica por aí, a gente vai para um intervalo muito rápido e voltamos para falar de educação alimentar e muito mais. Até já! De volta com o Ponto de Vista e atenção a esse assunto. 1 em cada 3 crianças está acima do peso. Isso é o resultado de um estudo que nós estamos apresentando, detalhando um pouco mais aqui no Ponto de Vista. E é claro que eu conto com o apoio de uma profissional, a doutora Tatiana Geneliu, endócrino-pediatra, explicando para a gente as muitas camadas desse cenário da obesidade infantil. Queria perguntar para a senhora, doutora, se existe diferença no impacto da obesidade entre crianças, aí menores, entre 6 e 11 anos, e adolescentes, né, já passando ali dos 12, 13 anos. Tem diferença nesse impacto aí na saúde futura dessa criança ou desse adolescente? Então, Felipe, a gente sabe que quanto mais cedo inicia o processo, lógico que o risco vai ser maior. E a gente sabe também que crianças que iniciam a obesidade, elas tendem a chegar na idade adulta com obesidade. Então, vão aumentar o seu risco de problemas futuros. Vou ser repetitivo de novo, hein? Falei que eu ia fazer isso algumas vezes ao longo do programa. Prevenção, ela começa dentro de casa. O apoio dos pais nesse processo.
é importante, é imprescindível, vai definir o futuro dessas crianças, porque quem escolhe, no fim das contas, se é o pacotinho de biscoito ou se é a pera, a maçã e a banana, quem escolhe o que vai entrar em casa, é claro que tem a insistência dos filhos, que às vezes estão no mercado com os pais, mas tem que haver uma ponderação, né? Isso, Felipe, é um assunto que é muito importante. Polêmico. É lógico que essa escolha ela é feita pelos pais, mas como a gente falou, às vezes os pais não têm essa informação. É lógico que hoje a gente está aqui para isso, para passar a informação. A gente não pode pensar apenas, não, é o pacotinho, lógico, a indústria, né, cria o pacotinho para chamar a atenção, atrativo. colorido, coloca um corante na balinha, a balinha fica muito mais atrativa. Sim. Então, sim, é mais fácil, mas a gente tem que lembrar do custo também. Lembrar que se eu levo um pacote que dura, sei lá, 6 meses, não vai perder. E se eu compro uma fruta, e se a criança não gosta, eu vou jogar fora. Então, também tem essa questão financeira que a gente também tem que trabalhar com isso. Mas que a gente precisa passar a informação adequada. É lógico que a criança vai sempre, e aí é educação. Então, a educação é a base de tudo. A educação é rotina, né? É rotina, tem que estar ali junto. A gente hoje tem vários, vamos dizer, desculpas, mas os pais também estão mais tempo fora de casa. Sim. Muitas vezes as crianças precisam estar na escola ou com um cuidador, que talvez não tenha também, assim, não tenha o pai ali para estar junto, orientando isso. Mas é importante a gente orientar que sim, isso vai aumentar o risco para essa criança. Sim. Então, a gente fala, descascar mais e abrir menos. Claro. Inclusive, nós trouxemos recentemente aqui no Ponto de Vista uma discussão sobre a nova pirâmide alimentar, coma mais produtos de verdade e abra menos pacotes, num resumo muito básico. Isso implica na educação alimentar. Então, como é que organiza isso dentro de casa? O que é importante ter na dieta da criança ou do adolescente? Então, é importante a gente ter alimentos de verdade. Então, conversar... Essa pirâmide faz sentido, né? Faz todo sentido. Alimentos realmente que você precisa preparar o alimento. Então, é importante que os pais tenham essa consciência. Não é fácil, é muito difícil. A gente fala assim, parece muito fácil, mas é uma tarefa difícil. Sim. A gente precisa estimular, a gente precisa colocar cores. E cores não é do corante do alimento, que as crianças até brincam, tia, mas meu prato é colorido. Colorido de macarrão com cor de... Colorido então, assim, de quê, né? Então, a gente precisa mostrar que o alimento é um alimento de verdade. E isso é um alimento que pode ser transformado de uma forma lúdica, trabalhado com a família para atrair a criança para uma experimentação, que a gente às vezes precisa experimentar mais de uma vez, na verdade várias vezes, e mudar também a consistência, às vezes, prepara de uma forma, muda, coloca em outro prato, por exemplo, então você pode trocar, colocar uma banana numa panquequinha, Então, muitas vezes isso se torna mais atrativo. Proteína também, né? Lógico, proteína. Não só, na verdade, a gente fala dos produtos vegetais e frutas, tem uma porção mínima para a gente ingerir diariamente, proteínas e os carboidratos, que assim, equilibrar, diminuindo, o excesso de sal, do sódio, o excesso de açúcar. A gente fala que, por exemplo, crianças pequenas não deveriam ingerir açúcar até os 2 anos de idade, produtos industrializados, ultraprocessados, mas infelizmente esses alimentos estão sendo introduzidos cada vez mais precoce. Então você vê crianças muito pequenininhas comendo biscoitos, tomando refrigerantes. Esse é o cuidado, Esse é o cuidado. Estamos falando de alimentos e aí, claro, procuramos uma nutricionista para ajudar você de casa a ter ideias, de como preparar ali um prato. Como a doutora disse, que seja colorido, mas que não seja artificial, que tenha sabor, mas que não seja tão somente do sódio. Tem tanto tempero que dá para usar, Com certeza. Vamos ver essa reportagem. O que será que ela preparou? Pode rodar. Ei, Felipe, hoje o assunto é alimentação saudável na rotina das crianças e dos adolescentes.
Para isso, a gente trouxe a nutricionista Gabriela Knupp, que vai nos apresentar uma receita fácil, prática e gostosa para inserir na rotina da criançada. É isso mesmo, Ana. Hoje eu trouxe aqui uma opção muito prática, nutritiva, com proteína e fibra, que vai favorecer a concentração e a saciedade da criançada. Vamos lá fazer? Vamos lá. Então aqui, aqui tem uma banana amassada, 2 colheres de sopa de aveia, 2 ovos e canela a gosto. Para criança que não gosta de canela, é só descartar, só não acrescentar a canela. Então vamos lá, misturar. Vamos lá. Então a gente vai colocar a banana amassada num pote, os 2 ovos, a aveia. Então a gente vai misturar isso aqui até virar uma massinha, tá? Bem rapidinho. Isso. E agora a canela a gosto. Eu particularmente gosto de muita canela. Eu também amo. Gosto muito. Mistura tudo. E agora é só colocar numa frigideira untada com azeite. E agora a gente coloca. Essa porção rende uma panqueca grande, né? Exato, rende uma panqueca grande. Então agora é a hora de virar, tá? Ela tá compacta e já soltinha. Soltou dos lados. Isso. E agora vira perfeitamente. Só espera o outro lado ficar pronto e prontinho. Aí a gente pode ir dando uma levantadinha nela do ladinho, né? Pra ver se formou essa crostinha bonita. Aí. Então vamos experimentar? Tá quentinha. Se quiser jogar um pouquinho de canela por cima também. Eu amo, gente. Eu também adoro. A gente pode passar mel por cima, colocar banana. Um pouquinho de mel, principalmente pra gente não evitar, né, ganho de peso. O mel também tem que ser bem consciente o consumo dele, mas dá pra colocar um fiozinho de mel, dá pra colocar na massa o cacau. Muito e boa. Fica assim, uma refeição gostosa, com muita proteína, né, e garante a saciedade do meio da tarde. Então tá ótimo, tá aí uma ótima dica. Não só para crianças e adolescentes, mas para todo mundo. Com certeza. Muito bom. É uma forma de ajudar quem está em casa a entender que há caminhos, a saída, né? Para a gente poder não ficar ali dependente do pacotinho ou do refrigerante da latinha. Tem suco, tem outros alimentos que são muito mais saudáveis. Agora, eu queria que a senhora explicasse para a gente, assim, bem rapidamente, a questão dos ultraprocessados, dos embutidos também, onde eles estão e os riscos que eles oferecem. Então, são alimentos que possuem várias substâncias ali para conservação. Muita química, né? É muita química junto. A gente vê alimentos que tem no rótulo mais de 5 elementos ali, a gente já fica muito preocupado. São usados, lógico, que para manter mais tempo, para eles durarem mais. Sim, substâncias conservar, que vão direto ao cérebro, tendo a sensação de que eu quero mais e mais e mais. Então, por exemplo, nos chips, nos salgadinhos, você não consegue, né, parar de comer. E ao contrário, a gente tem que comer para ter saciedade. Isso. Quando a gente começa a comer e quer mais e mais, tem alguma coisa errada aí. Tem algo que não está legal, né? Isso, junto, né, com vários outros hábitos, a gente vai aumentar o risco do ganho de peso, porque são alimentos muito calóricos, né, e que num ambiente cada vez mais, né? que é calórico, né, que é um ambiente com excesso de caloria, junto com um sedentarismo, ou seja, já estou mais inativo, já estou preso, crianças estão em casa, muitas vezes não podem sair, até porque, né, tem o perigo também de sair de casa, a violência também. Então, os pais ficam mais preocupados. Muitas vezes estão com excesso de tela, é um outro problema que a gente vem surgindo ao longo dos últimos anos, que está relacionado à obesidade, mas a outros problemas de saúde também. Para as famílias que estão assistindo a gente, se sentem aí talvez um pouco culpadas ou até perdidas, dá tempo? Por onde começar? Como procurar orientação especializada? Se tiver que usar medicamento também,
Isso está dentro do preconizado? Dá para administrar? Então, lógico que dá tempo, né? A gente tem tempo, a gente precisa informar. A gente precisa chegar a essa casa e esses pais terem tranquilidade de procurar um profissional que esteja engajado no tratamento da obesidade. Aqui não vai ser um profissional só, muitas vezes, né, Felipe? Então, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, o próprio... Vai começar muitas vezes no pediatra, e o pediatra vai encaminhar para o endocrinologista pediátrico e a gente vai acompanhar. A gente vai ter que se esforçar para se movimentar mais. Sim. E não é lógico que o ideal para a criança hoje a gente recomenda que seja 1 hora de atividade moderada, intensa por dia. E isso se torna às vezes difícil, então a gente pode lembrar dos pais levarem as crianças ao parquinho, levarem as crianças para caminhar, para ir ao supermercado. Vamos junto, vai caminhar. Além disso, né, cuidar do sono, cuidar das telas. Bem lembrado. Né? E a medicação. Hoje a gente sabe que a gente tem aprovação de algumas medicações para pacientes acima de 12 anos. Então, abaixo de 12 anos, de 6 a menor que 12, a gente já tem estudos com medicamentos e a gente também fica frustrado, a gente como profissional, que muitas vezes a gente está trabalhando todos esses pontos e não está tendo um bom resultado. Então, a gente fica sem, talvez, mais um recurso. E se a medicação é bem indicada, normalmente a gente vai ter um bom resultado. Inclusive, nos adolescentes, a gente tem normalmente uma resposta muito boa ao tratamento medicamentoso. Eles, normalmente, adolescente já é uma fase difícil, então a adolescência é uma fase difícil. Complexa. Eles, né, já têm uma necessidade de se inserir no grupo. Então, às vezes, eles se motivam quando eles usam uma medicação, veem um resultado, e aí é só um empurrãozinho para eles conseguirem manter uma atividade física, eles começam a ter mais, né, a autoestima melhora, e aí eles engatam melhor. Disciplina, foco, muito mais do que discurso e hábitos saudáveis de verdade que cheguem e que fiquem para a vida toda. Doutora, obrigado por ter vindo. Com certeza essas informações vão chegar a muitas famílias capixabas e vão ajudar nessa mudança ou nesse início de hábitos mais saudáveis. A gente quer viver muito, mas a gente quer viver bem. Isso é importante. Então, tudo isso que a senhora trouxe hoje, alimentação, atividade física, cuidar do sono, diminuir o uso de telas, sai do celular, vai curtir um pouco a pracinha com a família, com o pai, com a mãe, que com certeza vai dar muito certo. E volte mais vezes, o assunto rende, a senhora viu, né? Passou voando, então já deixo aqui formalmente o convite para a senhora retornar e a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto ou outras pautas que envolvam aí hábitos saudáveis e um conceito de vida muito melhor, que eu acho que todo mundo quer isso. Obrigado demais por ter vindo. Por nada, estou à disposição e parabenizo aí e vamos falar mais sobre esse assunto que é muito importante. Por favor, o espaço para o debate está sempre aberto. Obrigado a você de casa pela companhia de sempre aqui no Ponto de Vista, às 14h, na sua TV Tribuna Band. Até a próxima. Tchau, tchau. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 21 89 89.